No encontro passado, falamos um pouco sobre o significado da fé e como ela se manifestou em diversos personagens bíblicos. E eu pensei que hoje seria apropriado falar mais um pouco sobre ela, mais especificamente sobre viver pela fé. Um dos fundamentos do cristianismo bíblico é que a maneira como Deus se relaciona com o ser humano é totalmente por meio da fé. E com isso estou querendo dizer que tanto ingressar quanto vivenciar o cristianismo acontece única e exclusivamente por meio da fé, através da fé ou pela fé. Não há coisa alguma que possamos fazer que seja aceitável diante de Deus, a menos que seja feita com base na fé. Conforme a declaração do apóstolo Paulo, numa de suas cartas, no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Ou seja, a vida cristã é uma vida que precisa ser vivida inteiramente pela fé. Paulo também escreveu: vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. E esta é uma realidade tão importante que na carta aos Hebreus está escrito que, sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Com isso em mente, vamos considerar uma declaração que se encontra no Velho Testamento, num pequeno livro de apenas 3 páginas, do profeta Naum, que nos encoraja grandemente a viver pela fé por causa do caráter de Deus, por causa de quem Deus de fato é, por causa daquilo que podemos estar seguros de receber e experimentar todas as vezes que nos achegamos a Ele com um coração sincero. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele confiam, os que nele se refugiam. Está falando sobre a segurança da bondade de Deus. O Senhor é bom. Se nós não estivermos conscientes da bondade de Deus, se não estivermos conscientes da disposição, da prontidão com que Deus deseja intervir e cuidar da nossa vida, pelo fato de pertencermos à sua família, pelo fato de sermos seus filhos, nós não conseguiremos desfrutar dos privilégios e benefícios garantidos por Deus para os que vivem pela fé. Observe que a palavra Senhor está em letras maiúsculas e não se refere ao título de Deus, mas sim ao nome de Deus. Algumas traduções preferem usar a expressão Deus eterno ou Jeová. E o que estou querendo dizer com isso é que o meu e o seu nome é aquilo que identifica a nossa pessoalidade, a nossa existência como sendo uma pessoa. E assim como toda pessoa tem seu próprio modo de ser, Deus também tem o seu próprio modo de ser. E as Escrituras nos ensinam que o modo de ser de Deus é bem diferente do nosso. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e bondoso em tudo o que faz. E os caminhos de Deus não são apenas sempre justos, corretos e bondosos, o que significa que nós é que precisamos estar em harmonia com Ele e não Ele em harmonia com os nossos caminhos. Mas as Escrituras também nos ensinam que os caminhos de Deus excedem em muito os nossos caminhos. Isaías 55, os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. É por isso que muitas vezes não conseguimos entender a razão pela qual Deus permite que certas coisas aconteçam, certas calamidades aconteçam. A gente pensa, se eu fosse Deus, eu não permitiria que algo assim acontecesse. E nós chegamos a pensar dessa forma porque os pensamentos e caminhos de Deus não são mais altos, eles excedem em muito os nossos pensamentos e caminhos. Portanto, viver pela fé significa viver confiando que os caminhos de Deus são sempre justos, são sempre bondosos. E, portanto, viver pela fé é confiar e agir na base, ou com base na palavra de Deus, independentemente de qual seja o meu modo de ver a situação, porque Deus promete agir de forma justa e bondosa, sempre. Ou seja, se nós não acreditamos que Deus é sempre justo e bondoso, nós não conseguiremos viver pela fé. E é interessante lembrar
aquele verso das Escrituras que é muito conhecido, Romanos 8, 28. Deus age em todas as circunstâncias, em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam. Por mais incrível que isso possa parecer, todas as coisas significa que não há tipo algum de acontecimento ou circunstância em nossa vida que possa pegar Deus de surpresa, que possa deixar Deus sem saber o que fazer. Sob a nossa perspectiva humana, pode parecer uma grande tragédia, uma perda irreversível, ou uma escolha profundamente tola, insensata. Mas para Deus é algo que Ele é capaz de orquestrar de tal maneira que venha a cooperar para a manifestação da sua bondade e misericórdia no processo de transformação e regeneração da nossa vida. Quando nós nos humilhamos diante de Deus, reconhecendo a necessidade do seu perdão, do seu cuidado, é nessa hora que Deus tem a oportunidade de se revelar como sendo suficientemente poderoso para usar todas as situações da nossa vida e fazer com que elas se tornem instrumentos da sua bondade para a edificação da nossa vida. Em outras palavras, o reconhecimento do fato que Deus é capaz de ajuntar todos os acontecimentos e circunstâncias da nossa vida, incluindo as adversidades, as tragédias, nossas fraquezas e fracasso, e fazer com que venham a cooperar para o cumprimento dos seus planos e propósitos eternos, pode ser uma grande fonte de louvor e adoração. A bondade de Deus tem que ser o alicerce inabalável da vida cristã. Agora, tem muitos de nós que somos semelhantes a crianças que se recusam a comer qualquer tipo de vegetal ou fruta, sem nunca ter sequer experimentado. Isso acho que eu não vou gostar, não. Mas todas as instruções e preceitos dados por Deus são para nos abençoar, são para nos conceder benefícios. Todas as suas leis e normas são para nos dar proteção e segurança. Deus não tem a menor intenção de nos prejudicar ou de nos tornar pessoas infelizes. Pelo contrário, Deus se importa com o nosso pleno bem-estar. Esta é uma das ideias marcantes nas Escrituras. Provem, experimentem e vejam como o Senhor é bom. Como são felizes os que nele se refugiam. No Salmo 32, como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. No Salmo 33, como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus. No ensino dado por Jesus, conforme Mateus capítulo 5, no seu Sermão do Monte, umas 8 vezes em seguida, ele ressaltou essa mesma ideia de felicidade e contentamento, dizendo como são felizes os pobres de espírito, os que choram, como são felizes os humildes, os que têm fome e sede de justiça, como são felizes os puros de coração, os pacificadores, os perseguidos, como são felizes os que forem insultados e caluniados por minha causa. E o que eu estou querendo ressaltar com tudo isso é que nós não conseguiremos viver pela fé a não ser que acreditemos nesta declaração de Naum 1,7, do fato que Deus é bom. A bondade de Deus é o solo em que a nossa fé tem a oportunidade de brotar e florescer. É a bondade de Deus que nos motiva e nos encoraja a ter fé. É com base na bondade de Deus que podemos estar seguros de que Ele tem os seus ouvidos abertos ao nosso clamor. A razão pela qual nós podemos acreditar que Deus estará conosco quando porventura estivermos experimentando adversidade e sofrimento é porque Deus é bom e Ele é capaz de dar um sentido legítimo a algo que, para a nossa mentalidade humana finita, tem cara de ser algo inadmissível. E viver pela fé é uma coisa que somente é possível se estivermos firmados na bondade de Deus. Eu penso que todos nós temos coisas que queremos fazer na vida antes de morrer, não é mesmo? Aquele pensamento de, antes de morrer eu gostaria de fazer tal coisa, ou comprar tal coisa. Mas certamente, para aqueles como eu, que já está próximo de adentrar a década dos 70 anos de vida, há muita coisa que não temos esperança de conseguir fazer ou obter, não é mesmo? Seja por questões econômicas ou físicas, né? Por exemplo, eu gostaria de competir como piloto de uma escuderia na Fórmula 1. Né? Isso é algo que somente pode acontecer em sonho ou em pesadelo.
Mas o que eu estou querendo dizer, então, em relação à bondade de Deus, é que quando será que é mais difícil acreditar na bondade de Deus? Quando que é mais difícil viver pela fé? Bem, primeiramente, quando eu vejo que as possibilidades estão esgotadas. Quando eu já fiz tudo o que eu sabia e podia fazer e a situação continua a mesma, ou até pior, pedindo que Deus, de alguma forma, possa mudar a situação, que aparentemente ele não faz coisa alguma. E o texto das Escrituras que é apropriado para essa situação é o Salmo 46:10. Ele diz assim: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Em outras palavras, pare de ficar tentando fazer aquilo que só Deus sabe fazer. Pare de continuar procurando uma solução ou alternativa para encontrar evidência da bondade de Deus. Salmo 37 diz: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Salmo 40 diz: depositei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. No Salmo 52, confio no amor de Deus para todo sempre. Para sempre te louvarei pelo que fizeste. Na presença dos teus fiéis proclamarei o teu nome, porque tu és bom. O que todos esses textos estão reiterando para nós é que devemos permanecer confiantemente agarrados à bondade de Deus, mesmo durante os momentos em que ela não está óbvia, quando a situação em que nos encontramos está aparentemente em conflito com a bondade de Deus. Às vezes nós passamos por vales escuros em nossa vida, situações adversas de doença, de morte, de dor e sofrimento, em que não conseguimos enxergar nenhuma evidência tangível da manifestação da bondade de Deus para conosco. Tudo o que conseguimos enxergar é a ausência da bondade de Deus, que não interveio e não impediu que uma tragédia acontecesse. Mas são nessas horas que precisamos exercitar a nossa fé no que a palavra de Deus ensina a respeito da bondade de Deus, do fato que ela nunca se esgota, ela é infinita. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis e se renovam cada manhã. Grande é a sua fidelidade. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Mas conforme a declaração do profeta Naum, além de ser bom, Deus também é fortaleza no dia da angústia. Isso nos fala de segurança e proteção, a segurança da proteção de Deus. Tem muita gente que acredita que não ser curado de alguma enfermidade é uma forte evidência de ausência de fé. Ou que, quando nós não conseguimos nos livrar de algum problema ou vício, também é um sinal de falta de fé. Mas esse é um modo de pensar que não possui sustentação bíblica. O que as Escrituras ensinam é que os nossos problemas e dificuldades são realidades da vida terrena e que, de um modo geral, são oportunidades para aprendermos a buscar a Deus com maior intensidade. Jó disse o seguinte: como é frágil o ser humano, sua vida é breve e cheia de aflições. Salmo 77, quando estou angustiado, busco o Senhor. No Salmo 50, clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei e você me honrará. Os tempos de aflição, tempos de angústia, de espera por um diagnóstico médico, são oportunidades que temos para aprender a buscar a proteção de Deus. Tempos de adversidade são tempos em que temos a oportunidade de aprender qual é o tamanho do ombro de Deus, onde podemos descansar a nossa cabeça e sermos consolados por Ele. Como diz a letra daquela música que costumamos cantar, que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Em tempos de alegria e regozijo, nós temos a oportunidade para exercitarmos gratidão e louvor a Deus. Mas em tempos de dificuldade, de tristeza, de escuridão, de calamidade, é o tempo da oportunidade de falar com Deus com maior intensidade e descobrir a realidade da presença de Deus. Para a nossa lógica humana de raciocínio, pode parecer um absurdo, mas para Deus, os tempos de adversidade e sofrimento não são de forma alguma tempo perdido. Foi durante um tempo de cativeiro, tempo de humilhação e sofrimento, que Deus disse ao povo de Israel, conforme Jeremias 29, vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei.
Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês. É por isso que essa declaração de Naum é tão relevante. O Senhor é fortaleza no dia da angústia. Fortaleza é uma metáfora, uma figura de linguagem para comunicar a ideia de um lugar seguro, protegido pelo poder de Deus. E é nesse momento que lembramos do contexto em que essa declaração estava sendo feita. Isso vai nos ajudar a ter uma compreensão ainda mais significativa do que Naum estava comunicando nessa declaração do verso que estamos considerando. Conforme está escrito no verso 1, Naum havia recebido uma visão da parte de Deus, revelando o conteúdo da mensagem que ele deveria anunciar aos moradores da cidade de Nínive, sobre a qual Deus estava prestes a derramar a sua justa e santa ira por causa do crescente grau de pecaminosidade que existia naquela cidade. E a mensagem recebida na visão é o que temos a partir do verso 2. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador. Seu furor é terrível. O Senhor executa vingança contra os seus adversários e manifesta o seu furor contra os seus inimigos. O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. O caminho do Senhor está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira de seus pés. Ele repreende o mar e os faz secar, faz que todos os rios sequem. Bazã e o Carmelo. Bazã, nome de uma planície, e Carmelo, nome de um monte, ambos localizados na Palestina, né? Se desvanecem e as árvores do Líbano definham. Quando ele se aproxima, os montes tremem e as colinas se derretem. A terra se agita na sua presença, o mundo e todos os que nele vivem. Quem pode resistir à sua indignação? Quem pode suportar o despertar da sua ira? O seu furor se derrama como fogo e as rochas se despedaçam diante dele. Esta não é uma descrição a respeito de Deus que é muito falada, não é mesmo? Nem mesmo em igrejas. Uma descrição que não combina com o Deus de brincadeira, do tipo Papai Noel distribuindo presentes para as crianças, que é comumente anunciada. Mas essas palavras de Naum são, de fato, a descrição do Deus santo e justo revelado nas Escrituras. Mas o que é que Naum teria a dizer às pessoas tementes a Deus, aos que faziam parte do povo de Deus, que moravam em Nínive? É o versículo 7. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, nos tempos de angústia, tempos de aflição, tempos de pandemia e sofrimentos, e conhece os que nele confiam, os que nele buscam abrigo e proteção. Está falando aqui sobre a segurança de sermos conhecidos por Deus. O Senhor conhece os que nele confiam. O Senhor é bom, é onde nós devemos estar firmados, alicerçados. O Senhor é fortaleza no dia da angústia, é para onde nós devemos estar caminhando. E o Senhor conhece os que nele confiam, é onde encontramos consolo, descanso. Naum 1,7 é uma afirmação excepcional, transbordante de consolação. Esse é o comentário que foi feito por um monge chamado Martinho Lutero, que viveu há mais de 500 anos, depois de ter chegado à conclusão de que, de acordo com o ensino das Escrituras, viver pela fé é a essência da vida cristã. Você concorda com Lutero? O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele confiam. Deus conhece quando nós estamos confiando nele. E o que esse conhecer significa não é a mesma coisa que dizer que Deus é onisciente, que ele tem conhecimento infinito de tudo o que acontece, de tudo que existe. Não, esse conhecer é pessoal, é no sentido de aceitação pessoal, no sentido de saber muito além de qual é o meu nome nos meus pensamentos, o que eu faço ou deixo de fazer. Deus sabe quando nós estamos de fato descansando e confiando nele e nas suas promessas. Deus sabe quando as nossas intenções e motivações são falsas ou se estamos sinceramente confiando em sua promessa. No Salmo 51:10 está escrito que o sacrifício de que Deus se agrada é o de um espírito quebrantado. Ele não desprezará um coração humilde e arrependido. Viver pela fé não é ser religioso, não é praticar rituais, não é ser membro de uma instituição religiosa. Conforme Naum 1,7, o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele confiam.
Isso quer dizer que viver pela fé é estar firmado na bondade de Deus, é estar protegido e seguro pelo poder de Deus, é ser pessoalmente conhecido por Deus. Eu espero que esta verdade extraordinária da palavra de Deus tenha servido para trazer edificação, consolo e motivação ainda mais intensa para prosseguirmos vivendo pela fé. Espero que todos tenham uma semana abençoada.